Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. O Guarani conseguiu a vitória graças a uma bela jogada entre o Bruno Sávio e o Andrigo, mas no segundo tempo a impressão que ficou pra gente é que sofreu sem necessidade. Você colocou um zagueiro ali com 20, 25 minutos do segundo tempo. Nem sempre, né, colocar 3 zagueiros é um sinal de time defensivo, mas a impressão é que o Guarani chamou muito o Santo André. O Santo André tentou uma pressão, não conseguiu muito por conta da limitação do adversário. Mas queria que você falasse, né, desse, principalmente segundo tempo, de chamar o adversário e tornar um jogo perigoso. Boa noite. Não, nós não chamamos, né, o adversário que estava utilizando a todo momento da bola longa, da bola aérea. Nossa equipe não é uma equipe física, não é uma equipe com jogadores de alta estatura, ao contrário da equipe do Santo André. E a gente soube se adaptar ao jogo, poderia ter definido e poderia ter matado o jogo em algumas situações que a gente pressionou o adversário na saída de bola e conseguiu recuperar. E nem sempre, né, a gente vai conseguir impor o nosso jogo, até pela questão física que o adversário nos impôs hoje, né? Jogadores de 1,92 m, jogadores de 1,87 m. No final do jogo estavam jogando ali praticamente com 5 jogadores de referência. Então a gente tem que ter também a humildade e a inteligência suficiente para saber neutralizar o ponto forte dos adversários e utilizar aquilo que a gente tem de melhor. E o mais importante de tudo isso é que a gente conseguiu os 3 pontos e estamos na zona de classificação, mesmo não tendo controle do jogo como a gente teve nas outras rodadas. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, boa noite. Gostaria que você nos explicasse 2 situações. Por que da entrada do Romércio e não tirando nenhum zagueiro? E se quando você tirou o Matheus Ludic, você o tirou porque percebeu que o garoto estava nervoso e errando muitos passes? Boa noite. A entrada do Romércio foi justamente para neutralizar o que a equipe do Santo André tinha de mais forte, que é a bola aérea. Iniciou o jogo, iniciou o segundo tempo com um jogador de 1,92 m à frente, se juntando a mais 3 atacantes. A gente sofreu em alguns momentos pela nossa equipe não ser uma equipe tão física como é a do Santo André, e a gente neutralizou aquilo que poderia trazer em resultado negativo, em resultado adverso, a conclusão do gol do adversário. Mesmo assim, tivemos algumas boas chances para matar a partida, e a gente tem que se adaptar ao jogo. Nas outras partidas nós dominamos a partida, impomos o nosso ritmo, mas hoje era um jogo muito físico, de muito contato físico, e a gente teve a necessidade de colocar mais um zagueiro. E a gente não vai abrir mão disso, até mesmo porque a gente sabe como é que a gente trabalha no dia a dia e sabe aquilo que os jogadores nossos podem dar. Em relação ao Ludic, eu não iria expor ele de maneira nenhuma, até pelo último jogo, né? Então a gente deu essa oportunidade para ele iniciar jogando. Eu acho que seria injusto jogar a responsabilidade de um resultado adverso na última partida nas costas do menino. E ele se portou em alguns momentos bem no primeiro tempo, mas estava tendo dificuldade justamente nessa bola aérea, nessa bola em profundidade. E o Ciola é um jogador muito mais físico, um jogador de maior experiência e que controlou melhor o setor. Alan, boa noite. Conforme o Campeonato Paulista passa, percebemos que você faz diversas mudanças, né? Mudanças pontuais no time titular. Qual é o seu objetivo? É buscar um time titular e bancar a manutenção deste time? Ou você acha que o Guarani tem que se adaptar à metodologia de cada jogo ser uma equipe diferente e uma formação diferenciada para surpreender o adversário? Boa noite. Eu acho que as duas coisas, né? A gente procura dar o equilíbrio justamente em cima dessas duas coisas que você pontuou muito bem. A gente manter uma base, mas ao mesmo tempo, conforme a nossa necessidade, a gente se adaptar ao adversário para que a gente possa ter alternativas tanto para atacar buscando a vitória, como também para manter um resultado. E foi o que aconteceu hoje. Hoje era um jogo muito físico, um jogo de muito contato, de muita bola aérea, uma média de altura do adversário passando 1,80 m, ao contrário da nossa equipe, que é uma equipe que é veloz, é uma equipe que tem qualidade técnica, que tem transição. E no momento que a gente precisou adaptar algumas situações, nós tivemos a humildade e conseguimos o resultado. Então a gente vem buscando justamente ter esse equilíbrio que você falou, da gente ter um elenco, ter um conjunto de jogabilidade, né, da maioria dos jogadores, e ao mesmo tempo, quando necessário, a gente adaptar uma ou outra peça aí para poder explorar o que o adversário tem de deficiência e neutralizar aquilo que ele tem de qualidade. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan.
Você acha que no segundo tempo o Guarani cai muito de rendimento porque tem mais intensidade no primeiro e não está sabendo dosar a parte física entre o primeiro e o segundo tempo e acaba abaixando o rendimento? Ou você acha que essa sequência de jogos é que está fazendo o Guarani acabar fisicamente, principalmente seus atacantes que correm muito durante o jogo? Boa noite. Eu acho que é uma característica quase que individual desses atletas, né? O jogador velocista, ele geralmente tem uma resistência um pouco menor do que aqueles que têm uma média de velocidade um pouco mais baixa. E a gente procurou definir a partida, buscar o gol, principalmente no primeiro tempo, porque justamente, como você citou, essa sequência de jogos acaba pesando, né? Nós jogamos 3 jogos aí praticamente em 9 dias. E é natural que a questão física ela pese um pouquinho, mas os jogadores que entraram mantiveram um ritmo alto, um nível alto, souberam se adaptar ao adversário, principalmente no segundo tempo, que abriu mão de jogar e só utilizou da bola aérea, e conseguimos neutralizar essa bola aérea com eficiência, tanto que conseguimos sair com a vitória, né? E poderíamos até ter definido o jogo numa puxada de contra-ataque, numa ou 2 puxadas de contra-ataque, mas infelizmente a gente não conseguiu ampliar o placar, mas o mais importante é que estamos aí na zona de classificação, conseguimos uma vitória muito difícil, era um jogo com um aspecto emocional muito, muito carregado, né? Porque a gente sabia que poderia nos colocar numa situação de classificação e ao mesmo tempo fazendo ótimas partidas como a gente fez em jogos anteriores, não conseguiu o resultado. Então é natural que o jogador em algum momento do jogo passe aí um filme na cabeça de que mesmo jogando bem não consegue o resultado, o adversário vai lá, acha um passe, mas soubemos suportar bem essa pressão emocional e principalmente sair com a vitória, que era fundamental para nós hoje. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa noite, Alan Al, parabéns pela vitória. Hoje o Guarani foi um time de muita força, mais físico, na verdade. Com as alterações, ficou evidente que você quis tirar a principal arma do Santo André. Explica a estratégia com as alterações que você fez no jogo, Alan. Boa noite. Acho que você fez uma leitura já que facilita a minha resposta. No primeiro tempo a gente procurou dar essa mobilidade que a gente vinha tendo, né, essa agressividade ofensiva para poder abrir o placar. E no segundo tempo a equipe deles utilizou aquilo que eles têm de melhor, que é a bola aérea, né? Uma equipe com uma média de altura acima de 1,80, ao contrário da nossa. E aí soubemos neutralizar e ter a humildade, principalmente, de saber jogar o jogo, né? Abrindo mão até em alguns momentos daquilo que tem nos feito diferente no campeonato, que é essa transição rápida, mas não estava tendo espaço para transição. Muita bola aérea, muita disputa física, muito contato. O campo também prevalecendo esse tipo de situação, né, para o adversário, mas conseguimos resultado. Fizemos uma partida equilibrada, tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol, não saiu, mas a gente fica feliz pelo fato dos jogadores que têm entrado, dando conta do recado, mostrando que o nosso elenco é um elenco qualificado e pode jogar qualquer tipo de jogo. Jogamos 2 jogos contra 2 equipes que têm uma característica totalmente diferente, são equipes mais técnicas, e hoje com uma equipe de muita força física, de muita bola aérea, também soubemos nos adaptar e conseguimos a vitória. Vinícius Barel, Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Alan. Alan, o Matheus Ludic saiu no primeiro tempo por questões físicas, voltou para o segundo tempo Éder Ciola, mas nós sabemos que Pablo também é lateral direito, e Pablo corresponde mais às características do Ludic, que é um jogador mais veloz, que utiliza mais velocidade, que chega mais ao fundo. Por que não tentar também o Pablo na lateral direita? Boa noite. Eu concordo com você, o Pablo realmente ele tem as características mais parecidas com o Ludic, e o Ciola hoje foi necessário principalmente na questão da bola aérea, dessa força física, dessa disputa territorial pelo alto, e teve sucesso, né? Então a gente precisava neutralizar esse tipo de situação, que a gente já havia analisado alguns jogos do Santo André, e no segundo tempo eles vinham fazendo isso com frequência, trabalhando com 4 atacantes praticamente de alta estatura, de 1,92 m, 1,87 m, e dificultando muito para o adversário. Conseguimos neutralizar, mas a gente vem conversando com o Pablo, né, no começo da pré-temporada, chamei ele para conversar sobre a preferência dele, sobre utilizá-lo na lateral.
a princípio, ele prefere trabalhar como extremo, mas na sequência do trabalho ele mesmo falou que se a gente precisar, tiver necessidade, vai ser utilizado naquela função. Então são possibilidades que a gente tem e a gente fica feliz porque essa disposição e essa entrega dos atletas nos dá cada vez mais condições ali de mudar o sistema, mesmo com os mesmos jogadores, sem precisar alterar a nossa maneira de jogar. Thaís Helena, Correio Popular. Boa noite, Alan. O que aconteceu, na sua opinião, para o Guarani cair de rendimento dentro de campo na segunda etapa do jogo? Eu não acredito que o Guarani caiu de rendimento. Eu acho que sim, o adversário usou daquilo que há muitos jogos vinha utilizando, né? E a gente analisou, a gente viu os jogos, procurou discutir que essa bola aérea, essa força física, esse contato na busca de espaço por bola longa, e a gente teve que se adaptar e teve que ter a humildade de se adaptar para manter o placar. É um jogo diferente dos jogos que a gente vinha jogando, com uma equipe de muito poder de bola aérea. Então a gente procurou jogar, poderia ter até feito o segundo gol ali em 2 ou 3 puxadas de transição que conseguimos pressionar o adversário, mas não conseguimos. Mas o mais importante é que vencemos a partida e estamos aí na zona de classificação. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fala, Alan, boa noite. Um nome tem sido ausência constante na lista de relacionados, que é o Pedro Accorsi. Gostaria de saber a respeito deste atleta. Por que ele não tem sido convocado? O rendimento nos treinamentos não tem sido suficiente para te convencer? E dentro disso, já que ele tem contrato renovado até maio de 2022, é uma peça que faz parte do seu planejamento para o decorrer do Paulista e da Série B, ou está disponível para ser negociado por empréstimo? Boa noite. O Accorsi é um jogador que vem treinando, vem se entregando, vem buscando o espaço dele, mas no momento, na minha visão, existem jogadores mais preparados até pela experiência que esses jogadores têm, dessa jogabilidade que esses jogadores têm a mais do que ele, mas a partir do momento que ele está no nosso grupo, está nos planos. Só não vejo ainda um momento para a gente poder lançá-lo e dar uma oportunidade um pouquinho mais na sequência de jogos. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. Guarani vinha tomando uma certa pressão, um domínio do Santo André no início do jogo, até um lance específico, que foi aquele do Davó, né? Que ele dá um drible da vaca, como a gente chama, e o Guarani ali cresce, começa a pressionar, e o Santo André se assusta. O quanto é importante você ter, às vezes, um jogador que, em uma jogada, faz o time crescer, vir junto e mudar até uma postura como vinha sendo no início do jogo? Boa noite. Eu acho que a gente entrou num ritmo acelerado, como a gente vem fazendo. Poderíamos ali ter aproveitado melhor algumas situações que criamos. E o Davó, ele tem uma qualidade técnica que dispensa comentário, mas isso vem aflorando cada vez mais, porque o grupo vem ajudando, né? O grupo vem facilitando o trabalho dele. Então é um jogador que a gente confia, que a gente sabe do potencial, assim como todos os jogadores que a gente trabalha, mas o mais importante é ter essa coletividade, e hoje era um jogo que a gente tinha que ter um equilíbrio emocional muito grande pela carga emocional do jogo, né? A gente sabia que com uma vitória entraria na zona de classificação, então procuramos trabalhar esse emocional com os atletas. Depois você vira aí de 2 jogos jogando muito bem, e principalmente o último, né, contra o Palmeiras, e não conseguindo o resultado, é natural que de repente a confiança ela baixe um pouquinho, mas trabalhamos muito bem isso, os jogadores deram uma resposta muito clara, se entregando, não falta luta, não falta empenho, e hoje a gente conseguiu ser feliz ali e conseguir a vitória, aproveitando a maioria das oportunidades que a gente teve, mesmo desperdiçando algumas. E como eu falei, o Davó é um jogador que dispensa comentários, mas os jogadores que estão ao lado dele ali estão ajudando muito nesse desempenho e nessa evolução dele. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Alan. Hoje o Thales fez o primeiro jogo dele pelo Guarani, e no momento você tem 3 zagueiros no elenco, o Thales, o Romércio e o Ayrton. Eu queria saber se o Guarani está de olho no mercado, buscando reforços para a zaga, para a Série B, ou a tendência é apostar nos jovens Bianconi e Tite, que não foram inscritos no Paulistão?
Boa noite. Nós estamos de olho no mercado em todas as posições, né? A gente vê um potencial muito grande nos meninos da casa, nos meninos da base. Hoje não tinha necessidade da gente estar com 2 zagueiros no banco, mas esses meninos vêm trabalhando bem e quando tiverem oportunidade e tiverem no momento propício, a gente vai dar oportunidade. E o Thales, o Romércio e o Ayrton são jogadores experientes, são jogadores que se adaptam, né, à maneira de jogar, tanto nossa como do adversário. E é uma concorrência muito boa e nos dá a possibilidade de pensar até em algumas mudanças táticas quando houver necessidade ou quando a gente escolher por estratégia. Professor, boa noite. Terminamos aqui as perguntas. Eu queria só fazer uma colocação e, se o senhor concordar comigo, o senhor... 3 pontos são 3 pontos, em casa ou fora de casa. O Guarani hoje, com a 3ª vitória fora de casa, entra no G2 do seu grupo, está apto a se classificar, terminando hoje o campeonato. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso torcedor em cima disso, em cima dessa esperança, desse anseio e dessa briga do Guarani por uma vaga na próxima fase. Eu tenho certeza que tanto o torcedor como nós acreditamos muito no que está sendo feito. A gente lamenta principalmente os últimos jogos e fundamentalmente o jogo do Palmeiras, onde nós tivemos uma apresentação, principalmente no primeiro tempo, num nível muito alto, né? Perdemos pontos ali para equipes que são equipes da série A, que tem um investimento alto, mas nunca deixamos de competir, nunca deixamos de brigar e principalmente de honrar a camisa do Guarani. É um começo de trabalho, é um começo de caminhada e a gente vai buscar o resultado mesmo nesse começo. E porque o Guarani é uma equipe grande, tem uma torcida apaixonada e muito grande, então o que está sendo visto, né, e que a gente acompanha em alguns momentos que está sendo comentado é justamente isso, que esse começo nosso, mesmo não conseguindo alguns resultados, é um começo muito promissor e a gente espera cada vez mais evoluir e trazer os resultados, que é isso que o torcedor quer, é isso que a gente quer e é isso que o Guarani merece.